Hello! Como vocês estão? Espero que tenham tido um dia maravilhoso, o mercadinho fazendo exatamente o que a gente tava na expectativa, né? Em verdade, eu achei que até que ele fosse um pouco mais pra cima, né? Mas é aquilo que a gente tinha dado, a gente vai ter probabilidade, né, de um movimento que fica dentro desse range aqui nesses próximos dias, porque sexta-feira temos um deadline, queridos. E vamos ver o que que vai ser. Eu sei que hoje parece que pintou aí alguma questão que o Lula tá querendo negociar. Será que a Amazônia vai ser vendida? Brincadeiras à parte. Vamos falar de mercado, né? Porque de política já tem muito pelo em ovo e a gente só entende o que é disso mesmo, né? Afinal, o gráfico diz tudo. Não interessa se você é de direita, de esquerda, de centrão, de não sei o que das contas. Então, ontem a gente tinha comentado aqui com vocês, que inclusive tinha dado trade no 84 minutos, né? Para quem não sabe, nós utilizamos aqui a regra de múltiplos de 5 do Alexander Elder. Então, por exemplo, a gente tá aqui nessa linha de depósito semanal, era um pó interessante nosso, era um ponto de interesse interessante nosso. Diário, eu tinha aqui o momentum tocando praticamente o 30, abaixo de 30, não tá o perfeito, eu gostaria que tivesse vindo mais abaixo, mas quem foi agressivo já tomou o Ibovespa nessa divergência aqui que a gente tinha, divergência perfeita, tanto de linha quanto de histograma, preços abaixo, rompimento dessa região aqui, e o trade aí chegou a pagar quantas vezes? 2 vezes o risco, tá? Então, trade bacaninha, não durou um dia, foi bem bonzinho. Agora, o que é a expectativa de movimento? O que eu falei pra vocês, né? Eu queria que ele tivesse vindo um pouco mais acima, porque aqui é uma região de 60 minutos que eu tinha. Queria mesmo. Só que parece que não tá tendo força. Agora, o que a gente tem que ficar atento? Aqui a gente tem um histograma que está praticamente linear. Então, não está tão claro se ele vai querer testar aqui o fundo ou não. Então, a minha vontade, né, por assim dizer, se eu pudesse pedir alguma coisa, seria que amanhã ele venha, caia mais um pouquinho aqui nessa região para poder dar mais uma pancadinha de alta aqui e vir para cá. Aqui sim, bebês, nós iremos vender, tá bom? Aqui é mais seguro a venda. Se eu fosse ter que abaixar o meu tempo gráfico para tentar capturar em algum local, a gente vê que os 5 minutos, por exemplo, aqui ele já fez o choque, né? O que a gente chama choque aqui nessa região. Primeiro boss, 5 minutos está em tendência de alta. Então, o que a gente tem que traçar para ser muito mais exato? Venda aqui de 0 a 50, espera vir até essa região. Então, o Ibovespa aqui, se ele vier no intradiário dentro dessa região, seria onde a gente poderia estar procurando por alguma entrada de confirmação nessa expectativa do movimento que ele ainda vai vir para cá, tá bom? Isso aqui é válido a partir das 10 da manhã. Porque eu tenho que lembrar para vocês que das 9 às 10 não tem Ibovespa, só tem índice futuro, e aí a gente fica 100% concentrado nas regiões únicas do índice. Agora, se o mercado abrir, aí a gente passa a olhar para cá, porque é aqui que manda, tá? Quem tiver dúvida aí, que é novo no canal, tiver dúvida de tudo que eu tô falando, tem uma playlist de A a Z, de SMC aí. Também vai ter um aulão para XP. Deixa eu fazer minha chamada. Vai ter um aulão patrocinada pela XP, de SMC, o meu operacional e do Clinton, de A a Z para vocês, no dia 6 de agosto. Se quiser participar, entra lá no meu Instagram, @ArianeOliveira, e você vai poder conferir como participar, vai ser muito bacana. Deixa eu falar um spoiler. E depois desse aulão, nós vamos ter 3 dias operando ao vivo. Eu, você e o Clinton. Eu ia falar eu mesmo Irene, mas eu tenho que falar o Clinton, não posso falar aquele jargão de eu mesmo Irene. Mas é isso, gente. Então, 60 minutos é isso que a gente tem. Lembrando que se passar dessa região agora, sim, ele pode ser que ele vai tocar a nossa linha de bolsa semanal. Esse é o operacional perfeito nosso, quando toca a linha e tem a divergência. Então, pode ser que se ele vier aqui tocar, aqui é onde a gente vai querer montar uma posição de swing, tá? Tá bom? Um ponto importante que a gente tem que revisitar. Tá. As regiões todas eu falei no estudo de ontem, mas eu vou falar aqui. 133,645 até 134,316 de venda. Aqui tem uma linha de depósito diária que pode funcionar como resistência. De 136,235 até 135,840. Mais pra cima eu vou falar, mas não acho que vem aqui. 137,270 até 137,750. E ponto de compra, que é o de confirmação, 132,163 até 132,450, mais ou menos. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, rapidinho, é o índice financeiro, tá? Vamos ficar bem atento aqui, porque a gente tinha comentado com vocês sobre esse ponto aqui, que é a linha de depósito semanal, tá? Esse ponto aqui é decisivo, é determinante que segure aqui. Porque se não segurar aqui, meus queridos amigos, nós iremos ver
o índice financeiro vir para cá, ó. 12.820 mais ou menos. Bem aqui, 12 aqui. Bem essa região aqui, esse pozinho. Se ele vier para cá, nesse pozinho, a gente tá falando de uma queda aí de mais ou menos 8 a 10%, tá? Então fica ligado, porque se perder de fato essa região, ou seja, o semanal fechar aqui embaixo e perder semana que vem, nós vamos ver o Ibovespa afundar um pouquinho mais, tá? Aqui é crucial que se sustente, senão a gente vai ver 10% índice financeiro abaixo, e isso realmente vai fazer o índice Ibovespa para baixo, porque índice financeiro, né, é o que tem maior participação aí, os bancos no Ibovespa, bancos por si só. Deixa eu já pintar aqui para ficar bem bonitinho, tá bom? Também acho que esse ponto aí só vai acontecer na quinta ou na sexta-feira, né? Lembrando que amanhã é quarta, amanhã é super quarta, né? Mas eu acho que não vai mudar tanta coisa não, de amanhã, beleza? Vamos aqui falar sobre nossos pontos para amanhã. Já tá marcado aqui a máxima do dia de hoje, a mínima eu mantive na mínima de ontem, porque eu acho que aqui já é um ponto que vai me chamar muita atenção, porque é um ponto que tem um fundo duplo. Fundo duplo, nós sabemos que a gente gosta de trabalhar como? Manipular, né? Captura a liquidez, fecha um candle abaixo, fecha um candle acima. Se romper aqui esse candle, aciona o trade para voltar para cá, tá? Isso aqui tem vários vídeos nossos falando sobre Spring. Spring, ó, pode acionar aí no canal, ó. Opa, tô falando isso porque tem muita gente nova no canal, tá bom? Spring, procura aí na playlist lá de A a Z que a gente comenta com vocês, beleza? Então aqui é aonde ele pode vir buscar ainda, pegando a mesma ideia do Ibovespa, tá? De que ele poderia fazer uma entrada de confirmação. O índice, ele, enquanto eu já tinha gravado, já tinha feito essas regiões aqui e eu fui participar do Arena Trader lá, ele veio tocar essa última região. Ele, sim, era uma região de 25 minutos, ó, região de 25 minutos, o meu 5 minutos abaixo de 30 significando depois de uma puxada forte, 5 minutos abaixo de 30 o IFR quer dizer que pode ser um fundo dos 60 minutos, né? Então, tudo que eu precisaria buscar seria dentro da minha região uma divergência. E essa divergência foi acionada, tá? O trade tá em andamento. O trade está em andamento. Foi bem aqui. Eu acho que ele não pagou 2-1. Ah, ele pagou. Desculpa. Então o trade não está mais em andamento. O trade foi finalizado. 6 horas. Então, beleza. Divergência do minuto já foi. Mas ainda pode acontecer a divergência dos 5 minutos, tá bom? Então aqui, para ter uma divergência de 5 minutos, ele tem que perder esse fundo aqui. Ele toca aqui um pouquinho abaixo, que é a nossa linha de boss, que tá cravadinho bem aqui. Opa. Vou pegar aqui para não falar besteira. Linha de boss aqui, ó. Dos 5 minutos, 215. Vai funcionar para abertura amanhã. Aqui. 215 é a nossa linha de boss dos 5 minutos. É um trade mais arriscado, porque, de novo, estamos falando dos 5 minutos aqui. Então, aqui, se ele abrir abaixo, dentro dessa região aqui desse POI, se tiver com essa divergência e a divergência for acionada, aqui a gente tem que ter um candlezinho assim, ó, um candlezinho assim, e um candlezinho fazendo essa ticada, o rompimento do candle que fizer essa ticada, a entrada vai ser dentro dele, stop depois aqui, tá? Então, o movimento basicamente seria isso aqui, ou abre abaixo ou perde aqui, tá? Este movimento aqui. Vamos ver se sai. Se perder essa região, aí ele vem buscar esse fundo duplo, tá? E aqui ele deve capturar a liquidez, e aqui a gente pode até buscar, sim, também, talvez um spring. Lembrando que, uma coisa que eu gosto de falar para vocês, um trader ele é tão bom quanto o ativo que ele opera. O índice aqui, se a gente for olhar para os 60 minutos para cima, está 100% em tendência de baixa. Então, se eu for querer, eu quero a favor da tendência do intradiário e tudo mais, para ter maior probabilidade, cara, é muito mais fácil você esperar ele subir sozinho e você vender, subir sozinho e você vender, tá? Então aqui nós estamos tentando fazer uma entrada arriscada. Arriscada. É mais arriscado do que tentar vender. Eu espero que vocês tenham muita ciência disso, beleza? Então o primeiro ponto para compra amanhã é dentro dessa região aqui, quando ele tocar a linha de boss 215, então 133,065 até 133,215. A liquidez está aqui, se ele capturar é válida a entrada, lembrando que a gente só entra se tiver gatilho de divergência e IFR, tá? Não se esqueçam nunca disso. A máxima, ela funciona também como captura de liquidez. E aqui, a gente tem uma linha de bola 60 minutos junto com esse POI. Como que eu faria aqui amanhã? Se é uma linha de bola 60 minutos, a gente tem que ir de acordo com
o múltiplo de 5 dos 60 minutos, né? Então, 60 dividido por 5 vai pro 12. 12, eu preciso que o meu RSI esteja acima de 70 quando ele chegar aqui, voltando aqui, tá? E toque, de fato, a linha. Você vai falar, ah, mas ele tocou a linha. Não, é porque a linha desceu depois. As linhas de boss, elas são dinâmicas, tá? E a gente vai alterando ela conforme ela for se movimentando. Então, ela não tocou de fato, porque ele não estava tocando a linha. Ela desceu depois, ó. Ela estava aqui, desceu depois aqui. Então ainda vale esse toque, beleza? Então o RSI do 70 tem que estar acima de 70. O RSI do 12 minutos tem que estar acima de 70. Aqui, ele tem que estar aqui. E aí eu vou descer mais uma vez. Esse vai ser o nosso tempo gráfico intermediário, né? 60 minutos minha referência. Divido por 5. 12 minutos meu intermediário. Divido por 5. A gente chega aí num 2, alguma coisa, mas a gente pega já para 2 minutos, que é mais fácil a gente arredondar. E no 2 minutos eu vou procurar por uma divergência aqui, beleza? Divergência perfeita. Lembrando que divergência perfeita tem que ser tanto histograma quanto linha, certo? Tem vídeo de divergência de MACD aqui, um dos melhores do canal. Confere lá, certo? Deixa eu acelerar aqui. Então, primeira região de... seria muito bacana que essa divergência desse aqui quando ele chegasse no nosso POI perfeito, tá? 134, 185 até 134, 490. Depois, ponto de venda, 135, 340 até 135, 545. Depois, esse breaker block que me chama atenção, 135, 660 até 136, 020. E depois, 136, 750 até 137, 180. Essas linhas que eu deixo marcadas são as linhas de boss dos 60 minutos e do 2 horas, que as pessoas sempre me pedem aqui para servir como referência para vocês, tá? Como referência, mas os pós que são os importantes, que a gente tem que se apegar. Beleza, Creuza? 60 minutos do dólar, deu um trade lindo, maravilhoso aqui hoje. Nossa, que trade lindo. Esse aqui do 25 minutos, tocou a linha de bola dos 25 minutos. Ela tava aqui, ó. Tá. Vocês vão ver quem é novo aí, que nós trabalhamos em tempos gráficos alternativos, justamente para tentar sair da manada, tá? 25 minutos é um tempo gráfico operacional que a gente gosta bastante para day trade. Então aqui tinha a linha de bola dos 25 minutos, logo abaixo do nosso POI. Aqui dentro desse POI não tinha dado gatilho, mas a gente considerou quando tocou a linha aqui. 5 minutos abaixo de 30. Cara, olha como operacional, quando ele é perfeito, ele flui constante. 5 minutos abaixo de 30 aqui, 5 minutos abaixo de 30 aqui. Eu já tinha divergência até mesmo no intermediário, tá? O que é mais forte, é muito mais forte uma divergência nos 5 minutos do que uma divergência no minuto, certo? Então aqui, divergência, isso aqui querendo ser testado ou rompido. Ele já testou o topo? Praticamente, né? Deu aí um tradeaço que pagou. Os colegas da mentoria eu sei que pegaram. Pagou aí 5-1, cara. Isso é um tradeaço. Depois disso, você não quer mais operar na semana. Porque tava tão perfeito e deu um alvo tão maravilhoso que fica difícil, né? Pra que você vai clicar tanto? Mas enfim, o que a gente tem que saber agora dos 60 minutos? Lembrando que a gente tá trabalhando nessa coisa aqui que, nossa senhora, me dá até... paniquito de olhar. Eu marco a mínima e a máxima do movimento só pra vocês terem referência. Mas assim, eu não gostaria de tentar fazer mais nada dentro desse retângulo. Queria fazer nada. Porque tá canseira. A não ser que você fala, cara, quanto mais próximo da extremidade, eu vou estar tentando vender e comprar, né? Então, assim, dá pra fazer. Uma hora você vai tomar um stop, que é quando vai sair do movimento. Mas dá. Eu não curto, de verdade. Então, aqui, a gente ainda pode ver que, inclusive, pelos 60 minutos aqui, tem muita força compradora. Então, o cara de 60 minutos vai tentar levar o preço até aqui, ó. Até aqui em cima. Esse trade já andou. Se por acaso estopar aqui essa região, aí a gente vem para essa próxima para comprar, tá? Então vamos olhar aqui e falar a região certinho. Isso aqui eu já vou tirar, que já não me interessa mais. Já deu o trade. Se estopar essa região, a gente poderia tentar procurar uma compra aqui, 5541,50 até 5536. Depois, 5526,50 até 5505. 5.506 e depois, 5.484 até 5.473. Pontos de venda do dólar, cara, eu quero sair da frente do dólar, eu não quero vender aqui enquanto ele não sair desse marasmo. Então, primeira região, 5.667 até 5.673, depois 5.682 até 5.687,50. Deixa eu ver se a linha do diário se movimentou, que ela tá apertando aí, apertando o cinto, apertando a rédea, já se movimentou e olha onde ela está. Ia ser lindo, hein? Eu amo quando as linhas de boss vão ao encontro dos meus pós. Eu amo. Por isso que a gente sempre fala para vocês o seguinte, a gente analisa o gráfico limpo primeiro e depois a gente bota as nossas linhas, os nossos indicadores, tudo que ajuda a gente na assertividade, mas o principal é a gente ter a leitura do gráfico limpo, né?
principal. Então tá, falei dessas duas regiões, então essa região aqui linda, maravilhosa, te espero aqui, por favor, fique aí por um bom tempo. Por um bom tempo. Depois, próxima região de venda que a gente tem aqui, entre 5.722 até 5.726. Ixi, será que eu caí? Não, foi só o profit. E depois, entre 5.730 até 5.736, certo? Então é isso que temos do Dolinha. Agora vamos falar lá de fora? Tem trade rolando aí, tem trade que deu alvo, tem trade que quase deu alvo. Falando primeiro de US 500, cara, agora começou, olha só. Bom, aqui no 125 minutos, que é um tempo gráfico de intradiário que a gente pode trabalhar como referência, a gente tava vendo aqui já essa divergência, né? O ativo subindo aqui no preço e essa divergência aqui sendo formada. E aí, além disso, a gente tava vendo esse fundo aqui muito mais forte do que esse fundo, certo? E esse fundo. O que indica que quando essa divergência é acionada, na perda desse candle aqui, o reteste desse fundo é quase que certo. Então, infelizmente, teve muita gente que com certeza tentou comprar nessa região, e foi tudo estopado. Só conseguiu algum trade quando chegou de fato ao fundo. Então, para o intradiário não tinha compra hoje, né? Só tinha venda até essa região. Agora, o que a gente tá vendo? Essa aqui é uma linha de Boss do tempo gráfico do 4 horas, 6354, e eu gostaria que ele viesse até esse primeiro POI aqui, 6348 até 6332. Aqui, primeira região de compra que eu tenho. Depois disso, é uma região fraca, tá? Mas é uma região de swing rápido. Depois a gente tem 6300 até 6285 e depois 6271 até 6248, certo? Euro dólar está quase no... tá sacanagem, né? Tá bom, tá aqui. Até o POI. Faltou uma querelinha. É praticamente alvo, tá? E a partir daqui a gente vai analisar. Vamos ver como é que vai se comportar amanhã. Ouro, deu um trade ontem, está em andamento, não tem nada a se fazer, né? Ele cortou essa linha de tendência de baixa, capturou toda a liquidez, veio num POI nosso de 4 horas, tocou aqui e o trade está em andamento, através da divergência do próprio 1 hora que a gente tinha aqui, ó. Divergência dupla, tá? Acionado o trade aqui, eu preferi tomar pelo 288, porque tava quase o mesmo stop, 288 é mais seguro. E o alvo tá aqui, tá? Alvo de zona a zona. DXY também, tamo no trade, defesa do médio perfeita, linda, maravilhosa, eu estou esperando ele arrancar aqui esses stops aqui do topo, preciso de mais uma forcinha. E isso pode impulsionar o dólar ainda mais pra cima, tá? Fiquem ligados nesse movimento. Bitcoin não tem nada pra se fazer, meu amigo. Tem essa linha de tendência de baixo, que eu só posso operar se capturar a liquidez. Quero que perca esse fundo aqui mesmo, para cair nessa primeira região nossa de compra em 113.900 até 113.100, mais ou menos. Aqui é a primeira região que eu gostaria de comprar. Se passar desse ponto aqui, em 111.460 até 110.420, é lá que eu quero você beber, tá bom? É isso que temos por aqui. Muito obrigada por terem me acompanhado. Um grande beijo. Se quiserem mais informações do aulão, entra aí no meu Instagram, que eu vou estar divulgando lá para vocês todas as informações. Combinado? Vejo vocês, até mais e beijo!